Voltando novamente, pessoal. Pastor, você estava falando, estava interessante assim, porque a gente escuta que a melhor maneira de educar alguém, seja jovem, seja pessoa, é Uhum. através do exemplo, né? E você usou uma palavra que sinceridade, verdadeirismo, não é isso? Muitas vezes até na educação de filhos, na educação de jovens, na educação de qualquer pessoa, né? Porque na verdade a gente sabe que ninguém muda ninguém. Eu não vou mudar, o marido Sim, não vai mudar a esposa não vai mudar o marido, ninguém muda verdade. ninguém, Ninguém muda. né? Mas a sinceridade na hora de uma conversa, como que você está Uhum. explanando, como eu perguntei, como é que você educa os jovens? Sendo sincero, da mesma forma que o Uhum. autor que você falou, né? E isso eu acho bastante importante, é o que o jovem muitas vezes está enxergando. O que a gente consegue espelhar, o que a gente consegue espelhar com as nossas falas, nunca vai ser de acordo com o que a gente age. E quando você é sincero com a pessoa, da mesma maneira, cara, eu sou falho. Quando uma pessoa fala Uhum. assim, cara, eu errei e tal, me dá uma instrução. Aí se você não se coloca superior, mas sim coloca na pessoa, cara, eu sou Muito falho igual importante. você. Muito importante. Eu me ferrei igual você. Uhum. Você entendeu? Você desarma a pessoa, Desarma. propicia os ouvidos dela para te escutar, porque ela quer saber a sua experiência. Entendeu? Essa colocação, essa educação é diferente. É como você está falando. É diferente das antigas, onde um pastor chega lá no palco e pá, Uhum. Bíblia. Então você pensa, cara, o cara sabe demais. Ele não Uhum. erra. Ele não tem defeito. Porque ele sabe demais e ele, então, na nossa cabeça, ele executa aquilo que ele está falando. Entendeu? Então, assim, hoje, como as igrejas hoje conseguem fazer isso que você está fazendo com os jovens, a maioria faz ou a maioria não faz ainda? Infelizmente, esse ainda é um desafio e ele ainda vai perdurar. Esse desafio da sinceridade, ele percorre gerações e gerações. Interessante sua pontuação, Glauco, sobre a sinceridade, né? O saudoso filósofo Olavo de Carvalho dizia, né? Se eu pudesse dar um conselho para essa geração, seria sejam, sejam sinceros. Pare de viver uma vida que não é a sua vida. Pare de mentir para você. Pare de mentir sobre o que você é. Comece a ser verdadeiro. Por que você vai passar a sua vida toda sendo o que você realmente não é? Então a sinceridade é importante, mesmo na nossa peregrinação, na dúvida. Ela tem sido um desafio em muitas instituições. Isso é um motivo do crescimento dos jovens sem religião, né? Totalmente a ver com o nosso tópico, porque os jovens sem religião, na verdade, são jovens sem instituição, porque eles não acreditam mais na sinceridade denominacional. Esse é um tópico que eu até estava esperando para a gente falar, Uhum. porque daqui a alguns anos nós vamos ter um desafio muito sério para o chamado denominacionalismo. O denominacionalismo cresceu desde o século XVII, com os missionários, século XVIII. Então, você é de qual denominação? Sou batista, sou metodista, sou agora da Nova, Assembleia de Deus, disso, daquilo. Mas agora nós temos igrejas que não se importam mais com esses rótulos denominacionais. Elas perderam a esperança na força da instituição. Há algum tempo atrás eu encontrei uma pessoa que ela até disse assim, que na igreja dele não tinha nome nenhum. Era apenas um prédio e eles chamavam lá de igreja. Então, eu pertencia de qual igreja? Você é batista ou presbiteriano? Ele, não, a minha lá não tem placa nenhuma, não. Aí eu me senti até inferiorizado. Falei assim, nossa, eu tô numa igreja inferior. Não adianta, a gente tá caindo num desafio que todo mundo vai ter que passar por ele, Glauco. Eduardo, todo mundo vai passar por esse desafio. O denominacionalismo vai ter que se reinventar daqui a alguns anos. E eu não preciso ser profeta para estar falando isso. São os ventos do tempo. Essa crescente descrença no enraizamento,
essa crescente descrença no pertencimento. Será que eu pertenço a isso? A minha família por 4 gerações é disso, mas eu pertenço a isso? Eu tenho que estar vinculado a isso? A internet, a mídia, a televisão, tudo hoje tem contribuído mais para uma coisa mais aberta, abrangente. As pessoas podem aprender sobre religião ligando o YouTube, abrindo o smartphone, né? Elas podem cultuar em casa, apesar que uns achem ruim, discordem disso, mas tem gente que cultua em casa. E é um desafio. O que vai acontecer daqui a uns 10 anos? Se for tanto tempo assim, ou 20. O denominacionalismo, isso que eu estou colocando, não é um pensamento só meu. Um teólogo chamado Peter Leithart, ele escreveu um livro chamado O Fim da Cristandade. Dizer que o cristianismo vai ter que se reinventar. Se reinventar. Um dos colegas dele, James Jordan mesmo, fala dessa mudança. Um dos desafios que poucas pessoas... Eu ministro cursos sobre pregação, e eu falo desse desafio para alguns alunos, eles achavam meio assim, brincadeira, né? Tinha um autor chamado James Randolph, que ele falava a próxima pregação, era um livro americano que ele soltou. Ele dizia que a mídia ia trazer um desafio inimaginável para a pregação. As igrejas estão se tornando mais midiáticas. A minha igreja tem um telão maior. Aí o outro falou, não, a minha tem um telão maior. Né? E elas estão ficando cada vez mais midiáticas. Aí eu brincava com os alunos de que esse negócio de alguém sentar no banco e você falar 40, 50 minutos, ele está se tornando um desafio cada vez mais difícil. Aí alguns dias atrás, na Alemanha, essa notícia viralizou, não é novidade para ninguém. Eles baixaram o telão lá no meio da igreja, falou assim, hoje é um avatar que vai pregar para nós. A gente passou para ele os textos do dia litúrgico e ele fez o esboço dele, o computador, né? Fez o esboço e o avatar, né? A criptografia desceu e falou, bom dia a todos, paz do Senhor Jesus, e começou a pregar para eles. Aí acabou a pregação, o telão subiu, todo mundo foi embora. Então, a cristandade, na verdade, não é só a cristandade. Toda instituição religiosa, esotérica, oriental, nova era, seja qual você for, ela vai enfrentar um desafio de uma geração que está descobrindo agora tanta coisa. Goiás agora teve a primeira turma formada em inteligência artificial do Brasil, formada em inteligência artificial e por visto eles estão ganhando muito bem sobre isso, porque é a profissão do futuro, né? Então, quais são os desafios que aguardam a cristandade? E o denominacionalismo? Sou presbiteriano, batista, assembleano, luterano. Quais são os desafios que aguardam esses vínculos que nós criamos, mas que eles vão ter que achar uma maneira de comunicar para essa nova geração da inteligência artificial, da igreja cada vez mais midiática, do acesso religioso holístico, abrangente, por todas as vias, redes e canais. Então esse é um desafio para a próxima geração. Pastor, eu vejo isso tudo como um paradoxo tão grande, porque de um lado eu vejo como uma evolução, porque eu não sou de Apolo, eu não sou de Paulo, eu sou de Cristo. Sim. Então não importa se é... Há pouco tempo atrás me perguntaram, a igreja que você frequenta, ela é pentecostal, neopentecostal? Eu falei, irmão, não sei não. E realmente não sei, mas lá é bom, lá é de Deus. Enfim, por um lado eu vejo que o foco é buscar a Deus, independentemente do grupo no qual eu estou inserido. Agora, de um outro lado, eu vejo isso como algo preocupante, porque às vezes a gente desvirtua a compreensão do processo. Eu me reúno em grupo, não é porque eu sou batista ou assembleia ou fulano de tal, é porque eu preciso de um grupo para me dar um suporte. Eu sozinho não dou conta de enfrentar tudo que eu enfrento junto a um grupo. É o ser humano, né? Como ser humano eu preciso de um grupo, exatamente. Então ali nós nos reunimos em igreja, independente do nome, se é evangélico, se é católico, se é espírita, é para que nós possamos juntos encontrar meios de acessar o Cristo. Independente disso. O que me preocupa é o seguinte, no nosso tema, os jovens, por vezes nós falamos, não, os jovens hoje estão mais religiosos, mas sem denominação. Mas será que eles estão prontos para isso? Porque quanto mais eu busco, mais eu me sinto carente.
Quanto mais eu quero a Deus, quanto mais eu busco a Ele na solidão do escondido do meu quarto, Uhum. mais eu entendo que eu preciso ir na igreja ouvir o clamor e Sim. me derreter ali, Uhum. porque sozinho, por vezes, eu não acesso aquela energia. Por mais eu entendo que, às vezes, ao compartilhar, tem um dom que é A seu gente e é não meu. sensitivo, experimental, a gente Uma sente isso. troca de energia. Sim. O Cristo nos ensinou, vós sois deuses, juntos, Uhum. 2 ou mais são um, eu estarei Uhum. juntos. Estarei junto. Nós aqui compondo esse programa, nós formamos um só, reunidos, Uhum. que é maior do que o senhor, e olha que tu é Uhum. grande. Maior do que eu e o Glauco juntos. E nós três, de certa forma, conseguimos acessar essa grandeza. O que me preocupa, pastor, é que às vezes a falsa virtude nos leva a um retrocesso. Uhum. E isso é em tudo. Uhum. Inclusive em questões políticas, em questões de valores. Uhum. Por vezes, vão nos vender uma libertinagem como se fosse uma virtude, sendo que no final eu próprio vou encontrar um dissabor tão profundo Uhum. dentro de mim que eu vou ter vergonha de compartilhar com aqueles que foram libertinos comigo. Uhum. Não é porque eu não tenho liberdade, porque foi para a liberdade que Deus nos criou, mas isso tem o seu termo, tem o limite que o Deus que mora em mim me mostra qual é, o Espírito Santo de Deus. Então, assim, se os jovens estão por conta própria, mas buscando Deus, ótimo, mas a pergunta, eles estão prontos para isso, pastor? Para buscar sozinho, para se encontrarem? Ou é essa falta, esse vazio que estão levando ele a se desprender de tudo? Uhum. Nós observamos hoje publicações, eles falam que eles não mais têm emprego fixo, não mais querem casa, Sim. eles não querem mais relacionamentos conjugais, eles não querem Uhum. relacionamentos longos, ou seja, eles estão virando ilhas. E onde vai essa ilha? Onde termina essa ilha? É a pergunta, pastor. Como que está o índice de suicídio de adolescentes, de jovens? Compara Crescente, isso né? com a época antiga. Crescente. Então, assim, é isso que eu quero, que o senhor, com essa visão social, que o senhor Uhum. tem muito aprofundada, nos diga Uhum. se é esse o processo, se eles estão prontos realmente para isso. Eu acredito que todos nós sentimos essa animosidade que você está pontuando. Talvez alguns de nós não estejam aqui para ver como que vai ser, o que que vai acontecer com a cristandade, com as religiões, né? E a gente tem que ver não só um lado negativista disso. A gente tem coisas boas demais que a tecnologia faz, mas não deixa de ser um desafio. A mudança é sempre desafiadora. Eu penso que esses jovens vão precisar da ajuda do velho mundo ainda, mas uma ajuda de sabedoria. Nós, do velho mundo, que estamos passando para eles, a nova geração, vamos ter que abrir mão daquilo que é só um estereótipo de sabedoria. Não toque nisso, não mexa naquilo, não faça isso, não faça aquilo. E vamos ter que nos concentrar naqueles princípios que realmente fazem a humanidade, fazem a religião valer a pena, fazem os preceitos religiosos, né, queridos, caros, guardando a vida, guardando a sociedade, a civilização. Então, é uma animosidade que a gente sente também. Eu não sei, eu tenho os meus filhos e quando eles mexem no celular, no smartphone, eu fico pensando, eles mexem muito mais do que eu mexia. Para mim, eu nem tinha smartphone, né? Eu fui ter um smartphone, eu já estava adolescente para jovem. E ainda não tinha muito o que mexer ali, né? Só atender. Aí os aplicativos começaram a explodir. Começou a explodir aplicativo, rede, tudo. E agora eu olho eles sabem baixar qualquer coisa em questão de segundos. Né? E interagir com qualquer tipo de coisa. Não? Eu já sei falar com meu amigo da outra casa para nós jogar e alinhar nossa rede dos outros coleguinhas. Mas como assim? Né? Então a gente não pode ou não estar aqui para ver todos esses desafios, né? E o que a gente vai ter que procurar semear para essa juventude é que essa juventude precisa ainda do velho mundo. O velho mundo está se levantando para salvar o novo. E o novo precisa do velho também. Né? Uma conversa de gerações. Né? Esse era o termo que era sensível para a tradição. Tradição é algo que é trazido. Né? Vem do latim traho. Né? É algo que você traz para o outro. Só que a gente juntou muita coisa na mala e na bagagem.
a gente vai ter que procurar o que é mais essencial. O que não importa a cultura, o espaço, o tempo, a sociedade, ela transcende gerações. Nós vamos ter que buscar, ou seja, aquilo que é atemporal, né? Aquilo que é humano, que é de Cristo, que é de Deus, né? E que, né, muitos pensam que, por exemplo, os apóstolos esperavam a volta de Cristo já para aquele tempo. Provavelmente. Mas outros também questionam isso, porque a própria Maria falou assim, agora eu serei chamada de bem-aventurada por todas as gerações. Peraí, ela falou de gerações? Teria gerações? Aí você vai ler os apóstolos, Pedro e Paulo, eles falam do Cristo que será glorificado por gerações e gerações. Peraí, mas Cristo não ia voltar já? Por que eles estão falando de gerações e gerações? O cristianismo é ultrageracional, atemporal. A gente só tem que saber como, né? A gente só tem que saber falar como isso é. Por que que é assim? E quando a gente conseguir, essa juventude não vai se sentir tão deslocada, tão desenraizada. Um expositor das escrituras, né, ele costumava brincar como que ele imaginava o futuro. Ele costumava brincar sobre isso, né? Ele dizia assim, ó, no futuro, vou dizer para vocês, os nossos tatara, e eles estarão em naves espaciais, cruzando o cinturão de Van Halen, estarão cruzando as estrelas. E um deles olhará para o outro e diz, você ainda se lembra? E ele falará, lembro. E ele ainda é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é claro que eu lembro. É o mesmo. Né? É o mesmo. E ele falou isso, muita gente ficou surpresa, né? Ah, mas o cristianismo é tão atemporal assim? O cristianismo é tão atemporal assim. O cristianismo não tem medo de religião. A gente é que tem medo. O cristianismo não tem medo de tecnologia. A gente é que tem medo de tecnologia. Isso que você compartilhou, Eduardo, é o que eu também tenho. A gente é que tem, mas o cristianismo não tem medo, não. Ele tem uma mensagem atemporal, não importa a nossa tecnologia. Né? Pastor, uma coisa interessante é uma reflexão que eu gostaria que o senhor avaliasse. Por vezes, as exigências da vida faz com que a gente se aproxime de Deus, que a gente busque a presença de Deus, as experiências que nós, às vezes, nos sujeitamos sem querer, em especial. E a pergunta é o seguinte, com o passar das gerações, via de regra, há uma tendência muito grande dos pais em poupar os filhos. Por exemplo, meu pai, ele foi ter chinela com 15 anos de idade, morava na roça, catava café. Sim. Ele já me poupou de muitas dessas dificuldades. E minha filha, que coincidentemente está aqui, eu ainda faço o possível para poupar ela das que eu experimentei, a exemplo de andar de ônibus. Tem um refinamento ainda mais forte. Mas isso não está fazendo com que fiquemos mais frágeis. A não exposição ao desagravo, à frustração, está sendo agradado a todo momento, ou no mínimo desconhecer o que é dificuldade. Isso não faz com que eu me eleve e ache que estou acima do que é antigo, porque, igual o senhor falou, nós nos comparamos com as gerações antigas, e eu já não sou da nova, né? Eu já estou mais uns 40, mas com certeza eles se comparam e se sentem superior a nós. Não é, agora, não é um resultado disso? Pastor? O bloqueio do sofrimento, né? Seria isso? Parece que nós precisamos, embora o sofrimento em si seja um mal necessário, vou pegar emprestado o que o Gal falou, né? Inevitável, se ficar ainda melhor, devido aos resultados da queda, seja como um darwinista ou um cristão enxerga a queda original do ser humano, né? Mas teve uma queda, a gente está deslocado e perdido, procurando um caminho, né? Esse bloqueio do sofrimento é algo que a gente faz. Você faz, eu faço. E a gente está entrando até num assunto que é um pouco da área da psicologia, né? Uma das grandes evidências que estão tilintando, explodindo no nosso tempo, é o crescente número de avarias psicológicas, distúrbios psicológicos, né? Até neuroses, que há algum tempo era muito reservado para fazer aquela constatação, levava tempo para poder fazer aquilo. Um pai já pode ser chamado daqui para ali na escola porque o filho dele tem isso, tem aquilo e tem mais aquilo outro. E já tem que entrar com a medicação. Então nós temos bloqueado muito o sofrimento
Essa colocação é muito importante, viu, Eduardo, sua, né? Sobre como o sofrimento vai nisso tudo, nesse processo todo. A maneira como a gente bloqueia o sofrimento interfere no resultado. E isso não significa que os nossos filhos têm que passar pelo que nós passávamos, né? Meu pai falava, não, eu tinha que cruzar um rio com uma canoa, não sei o quê, para mim ir para a escola. E o meu avô andava 300 mil quilômetros para ir para a escola. A pé. Já tem brincadeira disso, o meme diz, não, meu tataravô cruzava um país para o outro para ir para a escola, né? Não é isso que a gente tem que passar, mas o bloqueio impensado e inadequado do sofrimento, né? Alguns pais, né, e infelizmente alguns profissionais da psicologia, da psiquiatria até recomendam isso. Não permita a frustração. Isso é muito perigoso. Não permita a frustração. Não, evite seu filho ficar frustrado. Mas a frustração faz parte. Eu tô quebrado e eu preciso saber que eu tô quebrado. Eu tô em busca de um caminho e eu preciso saber que eu tô em busca de um caminho. Não, você já achou o caminho, já é tudo muito fácil. Você já achou a resposta, já achou o caminho, não sofra. Eu preciso saber que eu preciso, né? É meio paradoxal mesmo, né? Eu preciso saber desse sofrimento. Realidade. Eu preciso da realidade. Perfeito. O bloqueio do sofrimento, ele é uma utopia. Ele é tirar alguém da realidade. Não, você não precisa dessa frustração, nem desse não. É tudo sim para você. Tinha um filme que há um tempo atrás ficou famoso, né? Sim, Senhor, né? O Jim Carrey lá, ele tinha que dizer sim para tudo, né? Deu certo, né? Mas chegou a hora que ele fala assim, gente, não tem jeito de dizer sim para tudo. O não é bom. Aí ele, no final ele vira um defensor do não. Não, o não é importante. A gente tem que saber dizer não, se frustrar, cair, machucar. Seja metaforicamente ou não falando, a gente precisa das frustrações. Um grande teólogo do século passado, C.S. Lewis, dizia: o sofrimento é um megafone de Deus. É Deus gritando para o ser humano no megafone. Isso é o sofrimento. A gente ainda precisa do megafone, então. Pastor, agora eu acredito que nós temos mais uns 2 ou 3 minutos, mas assim, eu gostaria de entrar numa reflexão que eu tenho certeza que nem com 1 hora a gente esgotaria ela. Que seria nesse exato sentido, Glauco, do sentido da frustração. E como os nossos erros merecem a nossa tolerância. Porque é por vezes, por meio do meu próprio erro, é que eu vou encontrar a frustração necessária para me tornar o Eduardo de amanhã. Perfeito. O Eduardo que vai ser merecedor daquilo que eu quero hoje. Mas que se eu receber hoje, eu vou fazer a maior lambança, porque eu não estou preparado para aquilo. E por que nós somos tão duros com nossos erros? Por que nós somos tão duros com os erros de nossos filhos, de nossos cônjuges, com os erros das pessoas que estão ao nosso redor? Se às vezes é esse erro que nos leva para o acerto. Eu faço uma reflexão, pastor. Essa semana eu estava lendo Provérbios e fiz a seguinte reflexão. Senhor, Salomão, sem sombra de dúvida, foi o homem mais sábio que já pisou na terra. E ele errou também. Ele também errou. Verdade. E lá no livro de Eclesiastes, era outro Salomão. Era outro. Depois Perfeito. do erro, ele se forjou ainda mais em sabedoria. Eu creio que Deus não faz a gente errar, Ele permite que Ele tira o melhor do nosso erro. Verdade. E verdadeiramente eu senti no coração que o erro de Salomão, que muitos adoram julgá-lo, o homem mais sábio do mundo errou, cara. Então aprenda com ele mais essa lição. Através desse erro, ele ainda se aperfeiçoou em sabedoria. Então, assim, eu gostaria de compartilhar isso. Isso é importante. Essa mensagem é importante, né? Os erros forjam o caráter perfeito. Salomão, Eclesiastes, um dos livros mais filosóficos da Bíblia, Eclesiastes, né? A sabedoria, ele não encontra, ele procura a resposta naquilo que está debaixo do sol aqui agora, e ele diz, não, aqui debaixo do sol eu não achei a resposta, só se ela estiver acima do sol. Porque debaixo eu não achei, não. Pastor, e quando ele fala que não se negou nada que o coração desejou, sim, e ainda assim concluiu que era só vaidade. Só vaidade. Aquilo ali responde tudo que a gente ainda vai ter de dúvida, tudo que a gente ainda vai sentir de frustração, o que vai doer no nosso coração, hoje, amanhã e daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, ali o homem que nada privou dos teus olhos concluiu no final da vida dele.
Teme a Deus. Teme a Deus. Isso é tudo, né? O que ele coloca, né? Amém, pastor. Então, acho que essa mensagem sua de temer a Deus é a conclusão desse programa, né? Demais. Né, Glauco? É a mensagem que os jovens sem religião precisam. Teme a Deus. Temer a Deus. Isso vai ser o princípio da sabedoria, como ele Da diz, né? sabedoria. Meus irmãos, e glorificamos a Deus por meio desse programa e agradecemos a sua participação nesse propósito. Deus te abençoe. Amém. Serás sempre Deus e sempre